Então, galera, vamos tentar aqui resolver os exercícios de forma simples, né? Porque não adianta a gente ficar horas e horas tentando resolver o exercício, porque o Enem a gente não tem tanto tempo. Então, a ideia é resolver rápido. Então, vamos lá. O primeiro exercício aí é do Enem PPL, mas é um exercício meio padrãozão de energia, como eu tinha dito. Eles gostam de falar sobre essa maneira como você bombeia água em reservatório, né, para calcular rendimentos, essas coisas e tal. Aí, a gente vai pensar no seguinte, olha só, um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, que tem a densidade aqui, 1 kg por litro, isso vai ajudar muito na resolução, até um reservatório onde existe um desnível de 30 metros. Então, quer dizer que eu tenho aqui a altura 30 metros, né, entre o rio e o reservatório. Como representado na figura, ele necessita de uma vazão constante a vazão é 3.600 litros por hora, que isso aqui corresponde a 1 litro por segundo, 1 litro por segundo, certo? Que uma hora tem 3.600 segundos. Considerando que a aceleração da gravidade é 10, considerando a situação apresentada e desprezando os efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência do motor? Então, potência, você vai lembrar, é energia, variação de energia ou trabalho, sobre tempo. Qual vai ser aqui a energia? Energia potencial gravitacional, dividido pelo tempo. Aí você vai pensar, a vazão é 1 litro por segundo. 1 litro não corresponde a 1 quilo quando a gente fala de água. Então, quer dizer que vai ser 1 vezes 10 vezes o H, que é 30, dividido por qual tempo? Se eu mudei aqui para segundo, eu vou para segundo. Então, quer dizer que a potência é igual a 30 vezes 10, 300 watts. A única coisa que está em notação científica, 3, ele colocou um zero só ali, vezes 10 elevado à segunda. Então, está morta a questão. Galera, presta muita atenção nessas densidades aqui, nesses exercícios de energia, porque quando falar que é 1 por 1, fica moleza. Então, já foi o primeiro, hein? Essa questão aqui, ela foi anulada. Vamos descobrir o motivo? Olha só, usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Armazenar, então quer dizer que é potencial. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. A questão é a seguinte, ele quis falar que isso aqui era uma energia potencial elástica, mas não é não, porque a energia potencial elástica, o corpo tem que ter a capacidade de voltar ao estado inicial espontaneamente. O cristal não vai voltar. Você teve ali, a gente tem energia química, certo? É por isso que essa questão foi anulada. Mas ele tentou falar que nessa compressão armazenou energia potencial. Qual que seria? Olha só. Energia armazenada em um carrinho de montanha-russa? Não, né? Armazenada na água no reservatório seria potencial gravitacional. Liberada na queima de um palito de fósforo? Não, né? É calor. Gerada nos reatores de usinas nucleares? Seria calor também. Ele quis falar que era uma energia potencial igual a uma mola, mas está errado isso aí, tanto que essa questão foi anulada, certo? Mas ele quis falar isso. Beleza. Olha só, uma questão aí de energia mecânica, né? De conservação de energia. Vamos lá. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, que é um ioiô, para demonstrar o princípio de conservação de energia.
A apresentação consistirá em duas etapas. Primeira, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte da sua energia potencial gravitacional é transformada em cinética, de translação e rotação. Então, você tem energia cinética do movimento de descida e energia cinética na rotação. São duas energias. E a segunda parte aqui, né, que cortou. Espera aí, eu acho que eu passei em cima. Vou dividir aqui porque o exercício era grande. Chegar para cá. Vou colocar aqui. Mais fácil de entender. Beleza. Então, continuando. A segunda etapa é o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo. Não quer dizer que quando ele estava aqui em cima, no ponto mais alto, ele tinha somente energia potencial. Quando ele chegou aqui embaixo, ele tinha energia potencial mais energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação. Ele tinha três energias. Então ele tinha as três ali embaixo, porque ele não estava no ponto mais baixo. Então ele vai calcular isso. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10... Não, ele não tem energia cinética de translação não, na verdade só de rotação. Translação tinha no meio do caminho. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível. Não quer dizer que não tem energia de translação. Em comparação com a angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Aqui. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontrados pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então veja, lá dentro eu tinha CLA, eu preciso da altura. A altura que ele se encontra ali, 410 milímetros, que isso aqui corresponde a 0,41 metros, que não dá para fazer exercício de energia utilizando milímetro. O resultado da segunda etapa e ele quer saber quanto que é a energia cinética de rotação. Então a gente vai fazer assim, a energia mecânica inicial, ela é igual à energia mecânica final. O que eu tinha no início? No início eu tinha mgh do início, vou chamar de H1. E no final eu tinha mgh, vamos chamar de final 2, mais a energia cinética de rotação que eu quero calcular, não precisa de equação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a massa vezes a gravidade. Quanto que é o H1, que é o H maior de todos? Vou deixar Hzinho. E quanto que é menos, eu vou passar já do outro lado aqui, menos mg. Quanto que é o H2 quando ele estava lá embaixo? 1/3 de H. É igual a energia cinética. O que é 1/3? É como se aqui fosse 1 e aqui 1/3. 1 menos 1/3, pode fazer rápido aqui, é igual a 2/3 de mgh. Certo? Deixa eu fazer o cálculo aqui agora. Fazer aqui de lado aqui. Não dá para fazer aqui para baixo? Dá. Deixa eu buscar o canto aqui que eu preciso de espaço. Então, a energia cinética vai ser a massa, 30 gramas. Então, 30 gramas, né? 2/3 vezes. 30 gramas é 30... Meu 30 ficou feio. É 30 vezes 10 elevado a menos 3, que eu tenho que colocar em quilogramas, vezes o G, que é 10, vezes a altura, que é 0,41. Então, vamos lá. Vai ficar assim, eu vou dividir esse 30 aqui, simplifica, né? 30 e 3, aqui sobra 10. Então, quer dizer que eu tenho aqui, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 0,41, quer dizer que eu tenho
8,2, vamos colocar aqui vezes 0,41, eu tenho 82. 82 vezes 10 a menos 3. Então, ali na resposta, eu vou ter 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Então, tá aí, letra B. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, número 4 aí do Enem 2019, eu tenho o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros. Vamos pegar os valores que eu tenho aqui, ó. 5 metros, massa 2,5 kg, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo, supondo que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Deixa eu chegar isso aqui para baixo, tá me atrapalhando aqui, né? Então, vamos embora lá. O que a gente vai fazer? Eu preciso saber qual que é a velocidade que ele chega lá embaixo, né? Então, ele vai sair aqui de uma altura de 5 metros e vai chegar lá embaixo, tal, e vai acertar o sujeito. Então, por exemplo, como que eu calculo essa velocidade? Posso usar a conservação de energia, para não sair do assunto, ou posso usar a Torricelli. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Inicial, mgh. Final, mv quadrado sobre 2, imediatamente antes da colisão. Cortou, cortou. Eu tenho que 10 vezes 5 é igual a v quadrado sobre 2. Então, v quadrado é igual a 100. Implica que a velocidade que ele chega lá embaixo é 10. Esse problema aqui tem uma falha, tá? Porque se você calcular a força na cabeça dá uma, a força no tijolo dá outra. Então, eu vou considerar que a força média é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, né? A gente tem a definição aí de impulso, né? Então, a força média vai ser a variação da quantidade de movimento, que é final menos inicial, mv, né? Dividido pelo tempo. Então, o módulo dessa força vai ser a massa do tijolo é 2,5 vezes a velocidade dele, que ele estava, que é 10, dividido por 0,5. Então, essa força média, a força média vai ser igual a 2,5 vezes 10, 25, dividido por meio, 50. Então, você achou 50 newtons. Aí você sabe que um tijolo, aqui, ó, um tijolo, equivale a 2,5 kg, que é igual a 25 newtons. Então, quer dizer que 2 tijolos equivalem a 50. Esse é um exercício mal feito, mas essa é a resposta, tá? Não foi anulada, não. Opa, 50 não, olha só, você acha 50, já mete 50. Equivale a 2 tijolos, certo? Agora a 5. Vou fazer essa 5 aqui no canto, porque senão vai embolar com essa outra aqui, peraí. É um exercício até bobo esse aqui, que diz o seguinte, vamos lá. Enem PPL. O Enem PPL, muita gente acha que é uma prova mais fácil, né? E realmente tem algumas questões bem facinhas aí.
Para que se faça reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações, dentre elas, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação, colocar as latas em uma máquina que separa os mais leves dos mais pesados por meio de um intenso jato de ar, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. As ações indicadas possuem em comum o fato de exigirem fornecimento de calor? Não, né? Não existe fornecimento de calor. Fazerem uso de energia luminosa? Também não. Não usa energia luminosa. Necessitarem da ação humana direta? Direta não, né? Você pode utilizar robô, pode usar uma máquina e tal, não precisa. Serem relacionados com corrente elétrica? Não. Catação, não. Ocorrem sobre a realização de trabalho de uma força. Exatamente, você vai ter que fazer força para tirar essas coisas de lá. É uma questão bem bobinha, assim, eu não acho muito legal esse tipo de questão, não. Mas tá aí. Olha só, aqui é uma questão que a gente vai precisar da equação, sem fazer conta, mas vai ter que pensar um pouco, certo? Vamos lá. Essa é do Enem mesmo. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Eu quero mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Olha só, então vamos lá. Vou fazer direto aqui. Ó. Eu vou ter que, no final das contas, eu vou ter energia cinética e no começo eu tinha potencial elástica. Então, o que eu tenho? mv² sobre 2 é igual a kx² sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2. Vou ter o seguinte, velocidade ao quadrado é igual a k sobre m x². Certo? Então, eu tenho o seguinte, a velocidade e a deformação, elas estão ao quadrado, certo? Eu posso até isolar mais aqui se quiser, ó, quer ver? Dá uma ajustada aqui. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, ó, que a velocidade, então, é dada por x e raiz de km. Então, se eu quiser aumentar a velocidade, vamos ver o que eu posso fazer? Olha só, eu quero aumentar a velocidade 4 vezes, certo? 4 vezes a velocidade. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso... O x é diretamente proporcional à velocidade. Então, se eu fizer o x 4 vezes maior, eu vou implicar numa velocidade 4 vezes maior. Olha lá, o K é a constante da mola. Se eu aumentar a constante elástica aqui, ó, opa, deixa eu fazer assim, peraí. Só para ficar mais claro aqui, porque bagunçou, hein? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou aumentar 4 vezes o meu x. Deixa eu colocar de vermelho aqui, eu vou aumentar 4 vezes o x. O que vai acontecer? Vai aumentar 4 vezes a minha velocidade, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar 4 vezes, olha lá, 4 vezes o K, vou aumentar 4 vezes o K. O que vai acontecer? O K está dentro da raiz. Se eu aumentar 4 vezes o K, como eu tenho a raiz, eu vou acabar aumentando a velocidade só 2 vezes. Certo? Porque são grandezas, a velocidade é proporcional à raiz de K. A massa não vai mudar, que é o mesmo bloco, né? Então, se eu quiser aumentar a velocidade, olha só, se eu quiser então aumentar a velocidade 4 vezes, o que eu vou ter que fazer com o K? Aumentar o K
16 vezes. Então, eu faço 16 vezes o K. Isso vai implicar, como eu tiro a raiz, em 4 vezes o V. Então, eu posso fazer isso, essas duas coisas aí. Vamos ver a relação aqui nas alternativas. Letra A, manter a mesma mola, ou seja, deixa o K, e aumentar 2 vezes a deformação, tem que aumentar 4 vezes a deformação. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Olha só, se eu aumentar 4 vezes, né, a minha deformação, eu tenho que eu aumento 4 vezes a minha velocidade, certo? Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a deformação? Não, né? Está errado 16, está errado 2. Trocar a mola por outra constante elástica 2 vezes? Não. Trocar por uma constante elástica 4 vezes. Se fosse 16, estava certo. Então, você aumenta 4 vezes o x ou 16 vezes o k. Certo? Então, é uma questão que você precisa fazer conservação de energia e, ao mesmo tempo, sem fazer conta. Vamos lá, gráfico. Enem gosta bem de gráfico, hein? Vou fazer isso aqui maior aqui. Então, vamos embora lá nesses gráficos bonitos aqui. Diz assim, veja, um brinquedo pula-pula, cama elástica, composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio na lona H0, passando pelos pontos de máxima e de mínima altura, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição é dada por... Vamos entender o que é esse movimento aqui? É como se eu tivesse uma pequena mola, ou uma pequena cama elástica que está aqui, ó. Tá? Imagina que isso aqui é a cama elástica, certo? Aí a criança vai estar aqui, vamos pegar no ponto mais alto, vamos imaginar que a criança é essa bolinha aqui, porque senão vai embolar meu... Não vai embolar meu desenho. Então quer dizer que ela pode ocupar essa posição, ou quando ela bater na mola, deixa eu até fazer assim, quer ver? São 3 possibilidades de posição que eu vou pegar, que é para separar, certo? Olha só, quer dizer que imagina que nesse momento ela esteja no H máximo. Isso aqui é o H máximo. Quando ela bate aqui, ó, é o 0, certo? É o 0. E quando ela deforma a cama elástica, quer dizer que ela empurra ela para baixo assim, ó. Imagina que ela deformou e veio até aqui. Aí quer dizer que ela se encontra num H mínimo. Certo? Então, ponto mais alto, ponto mais baixo. Aqui ele tem energia cinética, né? Então, aqui ele tem a energia cinética máxima. Quando ele bate ali, depois ele vai desacelerar. Como que eu relaciono isso com a altura? No primeiro caso, eu relaciono o seguinte, ó. A energia cinética é igual à energia potencial, certo? Vai só trocar. Então, a energia cinética, nesse caso, é dada por mgh. Então, quer dizer que ela é linear com relação à altura. Então, eu poderia pensar num gráfico que é uma reta. À medida que a altura diminui, a energia cinética aumenta. Certo? Então, a gente teria uma reta aqui. Beleza, energia cinética máxima, quando eu tenho o H0 aqui, certo? Então, se eu pegar o eixo aqui, por exemplo, imagina o eixo de altura aqui. Aqui é o ponto 0, aqui é o H máximo e aqui a energia cinética máxima. Então, quer dizer que a minha energia, ela tem que variar assim, ó, ela vai diminuir com a altura.
Então quer dizer que o gráfico de energia cinética em função da altura para a energia potencial é assim. Em relação à energia potencial elástica, aí você vai pensar que a energia cinética varia com kx² sobre 2. Aí você pensa, o que pode ser o x? O x é o h, o que ele deforma é o que ele desce. Então você pode pensar que a energia cinética aqui, ó, ela está em função de K, aí isso aqui seria o H, ó, H sobre 2. No caso, a gente vai ter um H negativo, né, como representação que ele está abaixo do zero. Aqui é o zero. Aí como que seria esse H? Como ele diminui com o quadrado, seria uma curva assim. Então o gráfico mais próximo, né, de energia cinética em função de H ao quadrado, seria o que tem uma reta no final e uma curva no começo, que seria a letra C aqui, ó. Seria este gráfico, certo? Aqui eu tenho uma curva para energia potencial elástica e eu tenho uma reta para potencial gravitacional. Então, bora para o próximo. Número 8. O número 8 diz assim, ó. Pequeno demais aqui, né? O número 8 fala, né, de um... agarrado aqui. Tá lá. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade, movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usada no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Então você tem o que aqui, ó? Você tem a energia eólica, né? Tem um gerador ali dentro, vai gerar energia elétrica. Aí você tem parte aqui da eletricidade, produção de hidrogênio, eletrólise, né? Armazenamento de hidrogênio, que joga aqui o hidrogênio nessa válvula de mistura, que vem biogás e a mistura, joga para a planta mista de geração de energia, gera combustão, joga uma parte do calor fora e outra parte do calor gera energia elétrica. E por aí vai. Aí está falando o seguinte, mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, esta estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois a planta mista de geração de energia realiza eletrólise. Não, eletrólise é lá na produção de hidrogênio, não é aqui. Letra B. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Exatamente. Por exemplo, você tem hidrogênio do que sobra aqui. Mas se ela parar de girar, não vai ter hidrogênio. Só que tem que lembrar que ficou armazenado. Então, armazenou hidrogênio aqui, exatamente para essas situações, para fazer a mistura. Certo, letra B. Vamos só ver o que está errado nas outras. O conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Isso não é possível, porque quando você gira, essa energia de rotação vira elétrica, então ela tem que parar, além de ter atrito. Letra D. A combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica. Não gera diretamente, gera calor, aí depois, né, elétrico. Planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido. Todo não. Olha só, parte dele está sendo jogado fora. Então não é todo. Por isso que está errado. Essa foi tranquila, hein? Vamos lá. Vamos lá, aquele percentual que a galera agarra. E vamos resolver de uma maneira bem simples aqui. Veja bem. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte de sua energia mecânica seja dissipada. Então ela bate no chão e vai perdendo energia, hein? Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação da altura máxima atingida após um número de kicks, uma bola de massa de, deixa eu marcar aqui, 0,40 kg, 0,40 kg é solta verticalmente de uma altura de 1 metro. Então soltou a bola aqui, ó. Aí ela vai cair, aí ela bate no chão, aí ela dá um kick, bate de novo e volta a uma altura menor aqui. Vai subindo cada vez menos.
sobe e tal. 2 kicks aqui. Cada choque com o solo perde 80%. Então quer dizer que sobra 20%. A gente sempre que vai fazer conta, a gente faz o seguinte, ó, 20% é 20 sobre 100. A gente sempre utiliza esse artifício aqui, 20% é igual a 20 dividido por 100. Considere desprezível a resistência do ar e G10. Qual o valor da energia mecânica final em joule após a bola quicar 2 vezes no solo? Olha só, você vai fazer assim, ó, a energia mecânica no final vai ser o seguinte, vai ser 20% do segundo kick, que é 20% da energia mecânica que ele tinha no começo. Aí, como eu disse, o macete que a gente faz aqui, ó, é usar 20% como 20 sobre 100, que aí a conta fica fácil. 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100. O que ele tinha no começo? MGH. Vou mudar para branca aqui. Então, a energia mecânica no final vai ser, você pode simplificar aqui, ó, 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Para não fazer conta complicada, deixa assim por enquanto. Vezes a massa. Quanto que é a massa? 0,4. Quanto que é o G? 10. Quanto que é a altura? 1. Então, quanto que dá isso? Olha só, vai ficar assim. Esse 10, você pode simplificar com isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,4, 1,6 dividido por 10. Quer dizer que eu tenho 0,16 joules. Sem complicação e rápido. 0,16, número 9, letra A. Certo? Então, use esse macete toda vez que tiver esse percentual. Número 10 de Libras. Libras também, essas questões assim mais fáceis, galera, cai também. Não fica achando que cai só difícil, não. Por isso que a gente ataca sempre as conceituais primeiro. A energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro. Então tá lá, gasolina, né, gerador fotovoltaico, hidráulicos e carvão. E mostrando como que ele funciona aqui. Os geradores que produzem resíduos poluidores durante seu funcionamento são... O que produz resíduo? A gasolina. Queimou, libera gás. Certo? Carvão. Queimou, libera também. Então quer dizer que eu tenho carvão e gasolina. Célula fotovoltaica não vai gerar resíduo. Você chega, né? Sol, energia elétrica. Hidráulica, a gente não tem resíduo também não. Certo? Na transformação aqui. Então quer dizer que é 1 e 4. Então, essa aqui é aquela que você marca rapidinho e vaza. 1 e 4, letra C. E por último, para finalizar, a gente tem o seguinte. Vamos lá. No manual fornecido pelo fabricante, uma ducha elétrica de 220 é apresentada um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e super quente. A condição super quente, na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água 4,2 e a densidade da água 1. Você vai ver que não vai precisar nada disso. Aí eu tenho o gráfico aqui, tá, ó, 3, 2, 1, morno, quente, super quente. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição quente? Então eu quero saber isso aqui, ó, potência na condição morno corresponde a quanto na super quente? Super quente, então eu vou colocar um S. Aí você lembra, essa potência aqui é uma energia sob tempo. Então, qual que seria a potência do quente? Como é calor, é o Q macete, vamos chamar aqui de T, esse T aqui, ó, a variação de temperatura, para o morno, dividido pelo tempo. Aí eu vou ter a mesma coisa aqui, ó, MC, delta T, para a condição S, dividido pelo tempo. Aí você vem cá e fala assim, onde que eu vou analisar isso, hein? Vou analisar num ponto que está fácil de eu identificar. Vou analisar aqui, ó. É 1 e 3, né?
Então você vem cá e olha aqui, ó. O 1 aqui corresponde ao segundo pontinho, provavelmente 12. E aqui corresponde ao segundo também, 32 graus Celsius de variação, e aqui 12. Certo? Vou fazer aqui no canto agora. Eu vou simplificar primeiro. Você pode simplificar M com M, C com C, T com T. O que sobrou? Sobrou um valorzinho aqui trivial. Ó. Sobrou delta T do morno dividido por delta T do superquente. Isso aqui vai dar o quê? Quanto que é o delta T do morno? 12. E o do superquente? 32. Você pode dividir isso aqui por 4. Dividido por 4, 12, que é 3. Dividido por 4 é 8. 3/8. Está morta a prova. Rapidamente finalizamos. Valeu, galera. Boa noite, valeu. Obrigado aí para quem ficou até o final. Quem está assistindo depois, valeu também. Até a próxima, hein? Fui!